Olá, boa tarde! Segunda-feira, 19 de abril, multa de rodízio. Obedeça, mas se for autuado, recorra. É isso mesmo, professor Ademir? É isso aí, Vanessa. Uma ótima tarde para você. E Boa é isso mesmo tarde. que eu estou querendo trazer hoje para os alunos da Faculdade Legal. Primeira coisa, nós aqui não recomendamos que ninguém cometa infrações, mas se eventualmente as pessoas cometerem, certamente elas têm o direito de ampla defesa, contraditório, devido processo legal. E aí nós vamos ensinar aqui como recorrer dessa multa de rodízio hoje. Perfeito, então, professor. Então, vamos lá. Show de bola. Minha tela já está compartilhada por aí, não tá? Aí, beleza. Show de bola. Ótima tarde, gente. Como é que tá as coisas por aí? Mais uma segunda-feira aqui na sessão da tarde. Mais uma multa muito importante para você aprender a recorrer hoje aqui. E com o decorrer das semanas, nós vamos engrossar, entornar esse caldo um pouquinho mais, né? Estou começando com algumas questões mais simples e daqui a pouco, ó, o bicho vai pegar aqui, beleza? Então, quero agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente na Faculdade Legal e na sessão da tarde, onde nós vamos trabalhar mais uma multa, mais um recurso de uma multa muito cometida, não só aqui em São Paulo, como em algumas outras cidades que eu tenho visto. E aí eu vou trazer a regra geral e depois eu vou trazer algumas regras mais específicas que estão acontecendo agora nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, beleza? Então, já vou pedir para você o seguinte, ó, já dá sua curtida aí, deixa seu like, correto? Já compartilha, aproveita esse momento aí de introdução, pega esse link, compartilha nos grupos que você tem aí de trânsito, nos grupos da advocacia que você tem, para quê? Para que mais pessoas possam saber dessa informação. Porque quanto mais consolidada uma tese, mais fácil de nós conseguirmos êxito, de chamar atenção realmente da administração pública, do judiciário. Então, essa é uma informação relevante e que precisa ser propagada. E digo mais, gente, quanta coisa dá para fazer no direito de trânsito, quantas teses que podem ser levadas adiante, mas, infelizmente, por falta de conhecimento, os advogados, as advogadas não levam adiante. Então, bora lá, que é um tema importante. Suspensão da CNH, muito difícil você não pegar nenhuma portaria de suspensão que não tenha, no mínimo, uma infração dessa de rodízio aqui em São Paulo, e não só em São Paulo, como em outros estados. Por quê? Porque o motorista profissional, ele corta aí todo o território nacional. Então, mesmo que você esteja em outras regiões, é muito importante. Eu vou trazer o exemplo aqui de São Paulo, mas isso existe em outras cidades, inclusive nesse período de pandemia. Muitas cidades estão adotando um rodízio emergencial, que eu vou falar lá no finalzinho. Vai ser a cereja do bolo de hoje, o rodízio emergencial, que eu vou bater um papo com vocês também, beleza? Então, bora lá, gente. Quero saber aqui, primeira coisa, como sempre, né? Quem é novato e quem é o veterano aí, né? Então, quem é novato, já digita aí novato. Quem é veterano, já digita aí veterano na área do direito de trânsito, para eu poder entender qual é o perfil das pessoas que estão assistindo nesse momento e eu vou adaptar a minha linguagem de acordo com com o público que estiver aqui no momento, tá bom? Então, já vai deixando aí se é novato ou se é veterano. E daqui a pouco, os novatos vão se tornar veteranos, porque nós já estamos aqui, salvo engano, é a terceira segunda-feira que nós estamos seguindo aqui, né? Então, é bem interessante que você dê sequência aí. Daqui a pouco, os novatos vão começar a digitar aí que são veteranos, não é isso? Vou beber bastante água hoje, gente, que essa mudança de tempo tá mexendo um pouquinho comigo aqui, mas vamos lá. Então, uma ótima tarde, Luana, a Tatiana, Dr. Guilherme Jacob, meu mentorado.
a Dalvina, Regiane, o Márcio, o Walter, Luciana, Tatiana, Aline, Paula Mesquita, Edenilson e tantas outras pessoas que estão aqui na live comigo. Quero agradecer mais uma vez, tá, gente? Show de bola. E não esperem até o final, porque além da tese maravilhosa do rodízio emergencial que eu vou trazer para você aqui, eu vou te dar mais um recado importante aqui no final, tá? Algo que é muito importante para você. Mas vamos lá então, gente. Seguindo aqui no tema sobre rodízio, multa de rodízio, tá? E eu quero já começar frisando essa questão. A administração pública, ela repudia as pessoas que defendem o condutor infrator. Muitas vezes o profissional que está defendendo um condutor infrator, ele de certa forma, aí colocado na parede, tá defendendo quem comete infração e a segurança viária, e por aí em diante, né? Mas eu quero frisar aqui que nós, profissionais do direito de trânsito, devemos nos preocupar com a segurança viária. Nós não recomendamos e nem orientamos ninguém a praticar, cometer infrações de trânsito. Porém, essas pessoas que cometem a infração, elas têm o direito de exercer a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, não é isso? Qualquer pessoa tem direito à ampla defesa, o contraditório, seja em que esfera, qual ramo do direito for. E não é diferente se uma pessoa que comete um crime, e digo mais, né, crimes assim pesados, né, de homicídio, por exemplo, tem o direito da ampla defesa, anular um julgamento e começar tudo de novo, quanto mais uma infração de trânsito, não é isso? E nós, como profissionais do direito, nós sim ajudamos e colaboramos com um trânsito seguro, porque cada vez que nós argumentamos erros, falhas na administração pública, a administração, por sua vez, tem condições do quê? De adequar, de ajustar, de corrigir as suas falhas, e com isso, então, o trânsito vai sempre ficando melhor, mais seguro no dia a dia, beleza? Então vamos lá, gente. Falando sobre multa de rodízio, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, mas é o exemplo que tem acontecido também, é a forma que tem acontecido em outras cidades que eu tenho presenciado aqui, tá? Então vamos lá, ó. A primeira coisa, para quem não me conhece ainda, professor Ademir, advogado especialista em direito de trânsito, eu comecei lá na Polícia Militar, trabalhei no Detran do Estado de São Paulo, vim para a advocacia, passei por um curto período de tempo indicado pela OAB de São Paulo, no Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, onde eu assumi a cadeira de conselheiro representando a OAB, e a minha missão é ajudar você a atuar no direito de trânsito e ser reconhecido como especialista. Automaticamente, seu faturamento vai aumentar bastante, que a questão prática que todo mundo quer, não é isso? E falando sobre a questão da circulação de veículos, da proibição de circulação de veículos, não é isso? Então, o que acontece? Aqui em São Paulo, eu vou dar um exemplo de São Paulo, e você deve procurar a legislação pertinente de cada município. Não tem como eu trazer todos os municípios, né, que possuem rodízio, né? Então eu me amparei aqui na legislação da minha região, que é São Paulo, mas existem outras cidades que estão adotando esse tipo de rodízio, proibição de circulação, tá bom? E aí basta você consultar a legislação pertinente da região aí que você vai atuar. Aqui em São Paulo, para você ter uma noção, foi publicada o rodízio, né, a proibição de circulação de veículos, né, o rodízio municipal, assim intitulado, ele começou no ano de 1997, praticamente junto com o Código de Trânsito Brasileiro, né, que está vigente atualmente,
Então, começou em 97. Na época, o prefeito da cidade de São Paulo aqui era o Celso Pitta, e ele sancionou a Lei 12.490, onde trazia, então, a autorização para que o executivo implantasse esse programa de restrição. E aí, essa medida visava o quê? A melhoria das condições do trânsito, através da redução do número de veículos. E vocês sabem, todos vocês sabem que a gente fala trânsito, né? Hoje estava muito trânsito, fui para o trabalho, voltei do trabalho, tinha muito trânsito. Na verdade, é o contrário, né? Tinha muito congestionamento. Quando tem trânsito, tá bom, é porque tá fluindo, né? Quando tá tudo bagunçado, é sinal que está congestionado. Então, em virtude do congestionamento das vias aqui no município de São Paulo, a administração entendeu que era necessário adotar alguma medida para diminuir essa condição. E aí, então, foi trazido essa possibilidade de promover um rodízio de veículos, tá? Então, o artigo 1º, parágrafo 1º, é uma lei pequena, só estou fazendo menção aqui desse artigo 1º, parágrafo 1º, por quê? Porque ele traz o objetivo do rodízio municipal, que é a melhoria das condições do trânsito e a redução do número de veículos em circulação nas vias públicas. E a primeira observação que eu trago aí é o seguinte: veja que essa lei municipal, e daqui a pouquinho eu vou falar se ela deve ser considerada válida ou não, essa lei, tá? Mas veja que a lei, ela traz uma taxatividade aqui, que esse rodízio deve ser feito quando? De segunda a sexta-feira, exceto os feriados. Ou seja, feriado não tem rodízio e de segunda a sexta-feira. Final de semana pode? Não, não pode rodízio, ser implantado rodízio no final de semana ou no feriado, de acordo com essa lei municipal aqui de São Paulo, tá bom? Olha só, toda lei, para ela ser colocada realmente em prática, em execução, ela precisa ser regulamentada de alguma forma. E aí, nesse caso, essa lei municipal foi regulamentada por um decreto municipal, tá? Então, os princípios trazidos nessa lei municipal foram regulamentados através de um decreto. Eu trouxe aqui o número de um decreto, que é o decreto que tratava do rodízio em tempos normais. Esse decreto sofreu uma alteração nesse momento de pandemia, mas é um caso isolado, daqui a pouco volta ao normal, então estou fazendo menção da norma mais específica, o decreto 58.584 de 2018. Esse decreto regulamentou a lei 12.490, tá? E ele explicitou algumas questões. Então, o decreto, ele trouxe aí a proibição da circulação de veículos, inclusive caminhões, tá? Nas vias públicas do município de São Paulo. Ele estipulou que esse rodízio seria de segunda a sexta, exceto feriados, e aí ele colocou o horário, que seria das 7 às 10 e das 17 às 20. Essa é uma questão trazida aqui no estado de São Paulo, então das 7 às 10 e das 17 às 20 horas. Então, período da manhã, período da noite, tá ok? E aí, esse decreto traz muitas outras informações, como, por exemplo, se eu for autuado no período da manhã por mais de um agente, eu só vou levar uma autuação, só vou sofrer uma, vai ser considerada uma única autuação por período. Então, só posso, por dia, levar uma autuação durante o dia e uma durante a tarde, por exemplo, tá? E aí existem os tipos de veículo, quais atividades, né? As atividades de utilidade pública que estão isentos desse rodízio, etc., tá? Isso tudo está sendo trazido no decreto municipal. Perfeito? E aí esse decreto estipulou, então, que os veículos, além desse horário de segunda a sexta
das 7 às 10 e das 17 às 20, o rodízio seria pelo final da placa e determinados dias. Então, às segundas-feiras, final 1 e 2 da placa. Terça-feira, 3 e 4. Quarta-feira, 5 e 6. E assim sucessivamente, tá? Eu preciso trazer essa introdução aqui para você entender o contexto, tá? Isso aqui é importante você trazer você compreender essa evolução, essa linha histórica, para poder entrar na tese realmente. Tô vendo que o próprio Edson Maluf, o Edinho, tá aqui na nossa live, aqui no chat. Obrigado, viu, Edinho? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez aqui, representando a Faculdade Legal e vestindo essa camisa aqui que eu sempre admirei, tá? Então, veja, então, que nós temos uma lei municipal que instituiu, né, a possibilidade, que criou a possibilidade da proibição de veículos. Essa lei foi regulamentada por um decreto municipal e esse decreto municipal trouxe as diretrizes. Então, rodízio de veículos, inclusive caminhão, de segunda a sexta, exceto feriados, e aí o horário seria das 7 às 10 e das 17 às 20, beleza? Se vocês tiverem dúvida, gente, eu vou dando uma olhadinha aqui no chat, tá bom? Para acompanhar aí e tirando a dúvida de vocês aí, beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se tem alguma. A Dinalva está falando que adora o direito de trânsito. Ainda não teve oportunidade de realizar uma pós, mas vai chegar a oportunidade. E aqui no Legale mesmo, na Faculdade Legale, temos a pós de trânsito, né? Temos a pós, eu não faço parte do corpo docente, mas temos a pós, profissionais que estão lá ensinando, ministrando as aulas, e com um valor, né? A qualidade que você já conhece do Legale e o valor também que você já conhece. Então, Dinalva, né? Dinalva, Dalvina, perdão, a Dalvina, dá uma olhada aí, entre em contato com o Legale, porque você tem condições de fazer lá após, tá? Vamos seguir aqui, ó. O decreto, ele trouxe também a delimitação da área onde seria instituído o rodízio. Ou seja, ele estipulou todo o percurso, ele fez aí circulou através das principais vias um perímetro onde seria aplicado essa infração, né, essa proibição de circulação de veículos, que nós chamamos aqui, que foi intitulado o Centro Expandido de São Paulo, tá? Então, essa região aqui, na verdade, essa imagem eu retirei do site da própria CET, tá? Então, aqui em São Paulo, o órgão de trânsito é o DSV, representado na fiscalização pela CET, tá? E aí, no site da CET, nós pegamos essa imagem, porém, essas vias que estão delimitando aqui a área de fiscalização, a área de proibição da circulação desses veículos, ele está onde? Nesse rodízio aqui, nesse decreto municipal que eu mencionei, tá? Então, aqui eles colocaram de forma prática quais são as vias, né, onde seria proibida a circulação do veículo de acordo com o rodízio municipal. E olha só, gente, eu estou tratando algumas questões relacionadas à infração, por quê? Eu sei que muitos profissionais que já atuam na área, eles gostam de atuar mais com processos de suspensão e cassação. Porém, não há como você atuar em profundidade, que é o que eu digo, né? Então, profissionais que atuam em superfície, tá cheio. Mas atuar em profundidade, não tem como você atuar em profundidade sem conhecer as mazelas, né, as minúcias de uma infração de trânsito, porque é onde tudo começa com a infração de trânsito. Muito difícil de você pegar uma portaria de suspensão sem uma infração desse tipo, tá? E aí o que acontece?
você tem mais um argumento. Lembrando que, muitas vezes, você não vai cobrar por um recurso de multa, você vai cobrar por um recurso de multa que vai influenciar num processo de suspensão. Então, isso é muito interessante você entender. E digo mais, com a tese que eu vou trazer aqui hoje, olha, o que vai sair daqui é uma tese que pode cancelar, né? Pode ser discutida, não estou afirmando que vai cancelar, mas é uma tese muito plausível e que você pode discutir a nulidade de todas as infrações de rodízio. Todas as infrações de rodízio, através da tese que nós vamos trazer hoje aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só acompanhar aqui. O Edenilson é veterano, mas cada dia aprende mais, né? Opa, Edenilson é da família já antiga, a doutora Juliana também está aí. Não consigo requerer a conversão de multa em advertência, pois não aparece no site. Aí, Tuca, é um caso meio atípico aqui, vamos ver se a gente consegue responder mais no final da live, só para não perder o raciocínio aqui, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. Olha só, eu trouxe, por enquanto, a questão da legislação, tá? Então, falei da legislação municipal aqui de São Paulo e compete a você pegar aí a legislação da cidade que você vai atuar. Já te digo aqui, ó, salvo engano não, certeza, Ubatuba criou um sistema de rodízio emergencial que segue nesses moldes, tá? Mas Ubatuba aqui em São Paulo tem um sistema de rodízio emergencial. Eu ouvi dizer, não pesquisei ainda, que Mairiporã parece que tem também, e várias outras cidades, por conta dessa crise sanitária, eles estão adotando um rodízio emergencial, que segue nessa mesma linha, tá? Estou trazendo a regra geral aqui, mas segue na mesma linha no emergencial. Então, uma lei municipal regulamentada por uma portaria, não é isso? Aí comentei um pouquinho das restrições acontecidas, né, que acontecem aqui em São Paulo. Mostrei aí a questão da limitação que deve estar previsto, que certamente deve estar previsto na legislação, por meio do decreto. E agora eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Os mais antigos que me conhecem já há um tempo sabem o quanto eu falo dessa pirâmide, a famosa pirâmide de Kelsen, porque ela não é utilizada da forma correta aqui no trânsito, no direito de trânsito. Você precisa se atentar a esse tipo de coisa. Questões que vêm lá, que nascem da Constituição Federal, para você poder discutir isso numa ação judicial, provavelmente, tá? Então, veja que nessa pirâmide, nós temos no topo a Constituição, tá? Vamos aplicar isso para o trânsito. A pirâmide de Kelsen aplicada ao direito de trânsito. Então, nós temos aí a Constituição no topo da pirâmide, temos mais abaixo as normas infraconstitucionais, e aí, dentre elas, o CTB está aqui, nessa parte das normas infraconstitucionais. Por quê? O CTB é uma lei ordinária, não é isso? E aqui embaixo nós temos as normas infralegais, tá? Então, dentro dessa pirâmide e na estrutura do direito de trânsito, eu quero te trazer o seguinte: o artigo 22 da Constituição Federal, ele fala que é privativo da União legislar sobre trânsito e transporte. Então já anote aí, para quem já me conhece, já sabe quando eu disser IPC, não é isso? E para quem está chegando hoje, o que é IPC, galera? Coloca aí no chat, já vai comentando aí, IPC. O que é IPC? Coloca aí os veteranos para os novatos entenderem o que é, tá? Mas asterisco aí, IPC. Artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, fala que é privativo da União legislar sobre trânsito e transporte. E aí eu quero fazer uma distinção. Privativo é diferente de exclusivo. Então, privativo é prioridade. Então outros entes
federativos podem legislar, né? O Estado pode legislar, o município pode legislar, nós vamos chegar lá. Primeiro, eu estou querendo dizer o quê? Que é prioridade da União. Então, ou seja, a União deve legislar primeiro. Se ela não legislar, outro pode, tá? É prioridade. Diferente de exclusivo, somente a União pode legislar. E aí, para você entender mais um pouquinho sobre isso, vamos para a próxima parte desse artigo 22 da Constituição Federal. Então, 22, inciso 11, prioridade da União. É privativo da União legislar sobre trânsito e transporte. O parágrafo único desse artigo 22 da Constituição, ele fala que os estados podem legislar sobre trânsito e transporte, desde que, na verdade, o parágrafo único ele fala que os estados podem legislar sobre os temas relacionados àquele artigo 22, tá? E aí vamos interpretar. Então, o estado pode legislar sobre trânsito e transporte, desde que haja uma lei complementar autorizando ele a fazê-lo. Então, é prioridade da União, o Estado pode, desde que haja uma lei complementar autorizando, tá ok? E aí, já adianto para você, não existe lei complementar autorizando os estados a legislar sobre trânsito e transporte, beleza? Então, IPC, importante pra caramba. Anota isso aí, artigo 22, inciso 11 e parágrafo único do artigo 22. Privativo da União, legislar sobre trânsito e transporte. Como que a União legislou? Através da lei ordinária, da lei federal. Então, o nosso Código de Trânsito brasileiro é uma lei federal que estabelece sobre as questões de trânsito, não é isso? E aí, dentro nesse sentido, nós temos a legislação de trânsito. O Estado pode, mas deve existir uma previsão autorizando através de lei complementar. Não existe. E se você analisar o artigo 22, e o município, como é que fica nessa questão? O município sequer foi mencionado nesse artigo 22. Então, na verdade, entendo que município não tem competência para legislar. Tá? Então, a competência legislativa do município no que tange a trânsito e transporte, ela não existe, tá? Então, o município não possui competência legislativa na área de trânsito e transporte. E aí, alguns dirão, mas no artigo 30 da Constituição tem lá as competências do município e ele pode legislar em questões de interesse local. Sim, pode legislar sobre questões de interesse local, tá? Porém, o que acontece? Essa situação do rodízio pode até ser um interesse local, mas quem tem competência para legislar sobre trânsito e transporte é a União, né? Privativo da União, sendo facultado ao Estado, desde que haja uma lei complementar. E aí você imagina, trazendo uma questão prática disso, imagina o seguinte, você já pensou se cada município implantar um rodízio? Um município que sai da cidade A, onde na segunda-feira é placa final 1 e 2. Aí depois ele passa por uma cidade B, onde o rodízio, a restrição é placa final par e ímpar. Então, dias pares e ímpares com a placa. Aí vai para a cidade C, aí o horário não é mais das 7 às 10, das 17 às 20, mas sim no período noturno. Como fica um motorista, como ficam as empresas na área de transporte que devem exercer, né, a sua livre iniciativa, né, de trabalho, como é que vai ficar toda essa questão? Então, acertadamente, a Constituição trouxe o quê? Limitações para essa questão de trânsito, né, priorizando a União, ou seja, a legislação que vale em todo o território nacional, e facultar cada estado, cada unidade federativa lidar com a legislação do seu
território, tá? Agora, cidades, cada cidade fazer uma restrição dessa é incoerente. É incoerente por conta de, ao invés de ajudar, talvez seja até prejudicial ao fluxo de veículos aí. Vocês compreenderam até aqui? E eu gostaria de saber aí como é que está essa questão. João Carlos aqui está falando que já assistiu algumas aulas sobre trânsito e também já assistiu algumas aulas na Faculdade Legal em Direito de Trânsito. Show de bola. Novato. Mas vai chegar lá, vai se tornar um veterano aí, tá, João? Deixa eu ver aqui. Aprender a conversão de multa em advertência? Dalvina, no final eu vou falar um pouquinho disso aí, tá? Eu explico como é a regra, porque mudou recentemente, tá? Eu explico melhor para vocês aqui. E aí, gente, o que acontece? Dando sequência, até aqui, tranquilinho, né? Então, eu trouxe para você uma questão que traz uma previsão, a parte legal da coisa, né? Então, a previsão legal da coisa. Nasce um rodízio de veículos, né? Uma restrição para a circulação de veículos através de uma lei municipal. E o que acontece? Essa lei municipal foi regulamentada por um decreto. Então, nós estamos falando aqui, ó, de normas infralegais, tá? E aí, então, essas normas infralegais, eu quero que você entenda que elas estão ferindo princípios constitucionais que estão aqui em cima, ó, certo? Então, as normas infralegais estão ferindo princípios que estão aqui, ó, na Constituição, tá? E eu vou dar exemplos disso. Parece bobeira, mas é muito comum, principalmente associações, né, instituições grandes, discutir a inconstitucionalidade de uma norma, de uma lei, e que isso chegue até o STF. Recentemente, a cidade de Sorocaba houve a publicação de uma lei municipal trazendo discussão sobre um tema relacionado a trânsito, e aí mais especificamente vídeo monitoramento, tá? E aí o prefeito entendeu, essa lei aqui é inconstitucional, ele tinha vetado, e aí, por conta de toda uma questão na Câmara, ela foi aprovada, tá? E aí o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que por se tratar de uma lei municipal, essa ADI não vai para o STF direto. Essa ADI vai para o Tribunal de Justiça do Estado onde o município pertence, tá? Então é muito comum esse tipo de coisa. Então veja que já há uma irregularidade no rodízio municipal quando ele é criado por meio de uma lei municipal, porque a lei não pode tratar sobre trânsito e transporte. Por mais que seja um interesse local, essa demanda é relacionada a trânsito. E aí não há a possibilidade de proibir a circulação de veículos por meio de uma lei municipal. Fechou até aí? Tranquilo? Tranquilinho até aí, né? Olha o Andrei aqui, ó. As leis de rodízio não são inconstitucionais, pois a União que deve legislar. É isso mesmo, Andrei. É isso que eu trouxe até agora. Então, eu trouxe uma introdução falando de como nasce a proibição de circulação de veículos por meio do rodízio, que nasce de uma lei municipal, e aí eu trouxe a previsão legal, o artigo 22, inciso 11 da Constituição, que é privativo da União, e no máximo os estados poderiam legislar, mas não há a possibilidade efetiva, por quê? Porque o estado só pode legislar mediante lei complementar autorizando, e não existe nenhuma lei complementar autorizando o estado a legislar, tá ok? E aí, então, essa lei já pode, os rodízios, todas as multas de rodízio, a exemplo aqui em São Paulo, podem ser discutidas sob esse ponto. A criação foi por meio de uma lei municipal e essa lei municipal deve ser declarada inconstitucional, tá? Agora vamos aqui, ó, dando sequência. Eu falei até agora da previsão legal da coisa, né? Então, o aspecto legal
da multa de rodízio, não é isso? Deixa eu só focar aqui uma situação. Tá. Beleza, tá certinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho, né? Então, agora nós vamos passar avançar do aspecto legal para o aspecto mais administrativo. Depois desse decreto que eu mencionei aqui, esse decreto determinou que o órgão de trânsito do município de São Paulo implantasse isso na prática, tá? E aí, como que foi implantado esse rodízio municipal na prática? Através de uma portaria do próprio órgão de trânsito. Então, trouxe aqui também a portaria que traz a regra geral da proibição de circulação de veículos na área, no centro expandido de São Paulo, tá? Existe uma outra portaria recente que trata do rodízio emergencial. Eu estou trazendo aqui a regra geral e vai ser a mesma questão que nós eu vou exemplificar. Na verdade, está mais errado ainda esse rodízio emergencial. Você vai entender por quê logo mais. Mas eu quero saber, as peças do quebra-cabeça estão se encaixando aí, não estão? Certinho? Olha, uma pausa rápida aqui. O número de pessoas assistindo não está compatível com o like. Então, assim, se você está gostando desse conteúdo, dá o like lá. Se não é pelo professor Ademir, é pela Faculdade Legale, que está dando esse conteúdo aí gratuito para você. Ele está cobrando... A Faculdade Legale, nós, né? Eu aqui fazendo às vezes, nós estamos cobrando o que de você nesse momento? Só o seu tempo, né? Que é muito precioso, mas deixa aí o seu like, tá bom? Que eu estou acompanhando aqui. Quero saber, esse aí é o meu termômetro para saber se tá bom ou não. Se eu devo continuar com essa sessão da tarde ou não. A propósito, devo continuar com a sessão da tarde, sim ou não? E quais os temas vocês querem ver aí? Pode colocar no chat aí, que a Vanessa certamente vai anotar. Belezinha? Então, veja lá. Superada essa questão legislativa, o órgão de trânsito publicou, então, uma portaria, a Secretaria Municipal de Trânsito publicou, então, uma portaria para que fosse implantado esse rodízio, essa restrição de veículos no centro expandido de São Paulo. E eu estou falando de São Paulo porque eu estou trazendo a legislação de São Paulo aqui, mas entenda que isso pode acontecer em qualquer município. Entenda que existem outros municípios que estão atuando dessa mesma forma. Então, eu trago aqui princípios, e com princípios, você, bem embutido esses princípios na sua mente, você vai saber identificar a ilegalidade em qualquer cidade, qualquer região, qualquer parte do território nacional, beleza? E aí, veja só, essa portaria trouxe aqui a questão, considerando que compete aos órgãos e entidades de trânsito no âmbito da sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos conforme dispõe o artigo 24, inciso 2 do CTB, tá? Aí, considerando o decreto e considerando as leis e tal, né? Vai caber ao diretor do DSV a implantação de forma gradativa do sistema e tal, e etc, tá? Então, a portaria vai trazer todos os requisitos para implantar, né, para registro dessa infração e etc. Quem vai ser isento, quais documentos deve apresentar no órgão para comprovar a isenção que vai fazer jus, etc, tá? E aqui não é uma competência legislativa, mas sim uma competência administrativa. Então, se você pegar no Código de Trânsito Brasileiro, vou pegar aqui o CTB, artigo 24, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito da sua circunscrição, ou seja, dentro da sua área de atuação. Inciso 2, planejar, projetar, regulamentar, e aí anote essa palavra aí, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres,
animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Então, aqui nós temos a regra onde é obrigação do órgão executivo de trânsito, do órgão de trânsito do município, implantar, até falei um termo aqui, implantar, projetar, regulamentar e operar o trânsito, não é isso? E aí, olha só que interessante. O órgão de trânsito, ele regulamentou isso da seguinte forma. Vamos lá, antes de eu trazer a regulamentação, eu quero trazer outra questão. Então, veja que aqui foi embutido uma previsão que está no CTB. E aí, sim, se eu quero discutir aqui ainda a questão da legalidade, né, da previsão legal, ó, Constituição, ela fala que é privativo da União. E aí a União criou o CTB. E no CTB, que está aqui, artigo 24, inciso 2, traz essa projeção para o órgão de trânsito do município de planejar, projetar e regulamentar o trânsito, não é isso? A sinalização, etc. Tá? Então, o trânsito de veículos. Então, até aqui está certo. Só que o município, esse regulamentar, ele não é legislar, é uma outra questão que nós vamos ver a partir de agora. Mas falando de CTB, existe uma infração que trata da multa de rodízio, que é o artigo 187, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito? Então, o CTB, artigo 187, inciso 2, traz a previsão da multa de rodízio. Está lá, está escrito. Então, pode ser feita a restrição do rodízio? Pode. O CTB trouxe essa questão no 187, inciso 2. E aqui bastava ao órgão de trânsito regulamentar e não legislar como foi feito. E aí, falando ainda sobre a infração, quero saber aqui, ó, digita rapidinho aqui. Conhece o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito? Você conhece? Quando eu me refiro Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, você sabe do que se trata? Coloca sim ou não aí, porque senão eu tenho que fazer uma prévia sobre esse tema. Senão, eu avanço para tratar realmente da ficha aqui. Quero saber se você conhece e sabe o que é o Manual Brasileiro de Fiscalização. Enquanto isso, também vai deixando seu like aí, tá bom? Vamos deixando o like, vamos compartilhando a live. E quero saber se você conhece ou não. Não, tem um não aqui, tem sim. Tá. Seguinte, ó, Márcia também está falando que não, Kelly também não. O que acontece? O CONTRAN, que é o órgão máximo desse Sistema Nacional de Trânsito, ele tem a competência de estabelecer as normas regulamentares. Então, imagine o seguinte, os dois principais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito são CONTRAN e DENATRAN. O CONTRAN, ele estabelece as normas regulamentares e o DENATRAN, ele vai cumprir e fazer cumprir, tá? As competências do CONTRAN estão no artigo 12 do CTB, tá? E o inciso 1 fala lá que compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito. Então, o CONTRAN, ele criou, através de uma resolução, a resolução 371, ele criou um manual, que nós chamamos, na verdade foi intitulado, né, foi batizado como Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Existem dois volumes, o volume 1 e o volume 2. O volume 1 trata das infrações do município, de competência municipal, e o volume 2 das infrações de competência estadual. Então, veja que eu estou colocando aqui, faço menção do Manual Brasileiro, volume 1, infrações do município, correto? Infração do artigo 187. E aí, aqui, na verdade, eu vou corrigir o material,
que é inciso 2, tá? Então, na verdade, aqui uma pequena correção, inciso 2 do CTB, beleza? Então, anote aí 187, inciso 2 do CTB. Vou fazer uma correção nesse material posteriormente, mas fica aqui a observação. Isso aqui é coisa de quem faz realmente e quem sabe faz ao vivo, né? Por isso que eu já estou corrigindo na hora aqui, tá? Então, 187, inciso 2. E aí, veja aqui o código de enquadramento da infração da multa de rodízio. Então, cada infração, cada conduta infracional possui uma ficha. E aí eu estou trazendo aqui uma parte dessa ficha. Então, esse manual brasileiro, ele traz quais são as regras que o órgão de trânsito, que o agente de trânsito deve seguir. E olha só que interessante, ó. Para essa infração de rodízio, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação, é uma infração média, né? Quem cometer essa infração, no caso o condutor, 4 pontos na carteira, não é isso? E a competência do município. Por isso que essa infração está no volume 1. Mas olha só, ele está falando que essa infração decorre do desrespeito a uma sinalização. E essa sinalização deve estar presente no local. Então, sinalização, sim. E aí ele até está descrevendo aqui, ó, vide desenho ilustrativo. Aí quando você vai para o desenho ilustrativo, ele mostra a figura da placa R10. A placa R10 é uma placa de regulamentação de proibido a circulação de veículos na via, correto? E aí ele descreve aqui, ó, precisa de uma placa R10 com a informação complementar. Entenderam até agora? Conseguiram compreender a situação, sim ou não? Para a gente avançar aqui, preciso saber se vocês compreenderam essa situação até o momento. Tá tranquilinho? Deixa eu ver aqui. Beleza. E aí, o que vocês estão... Tá tudo tranquilo? Estão entendendo? O Mauro já falou que sim, beleza. Dá um delayzinho, né? Então, show de bola. Então, só repetindo. Manual Brasileiro de Fiscalização regulamenta as infrações através de das fichas, né? Cada ficha tem uma conduta infracional, tá? Então, no caso do artigo 187, inciso 2, não é inciso 1, é inciso 2, ele traz... Deixa eu até confirmar aqui, mas é isso mesmo, 187, inciso 2. Vamos só... Não, gente, tá certo mesmo. É inciso 1 mesmo, gente. Olha eu já falando bobeira, é inciso 1 mesmo. É o código de enquadramento que é o final 2 aqui. Então tá certo. 187, inciso 1 mesmo, tá? Então, não falei bobeira. O inciso 2 foi revogado. Então tá tudo correto, tá? Na mais perfeita paz aqui. Então o que acontece? Essa ficha, ela traz aqui a previsão da existência de uma sinalização. Por quê? Cada infração decorre do desrespeito a uma regra. Algumas regras estão contidas nas regras de circulação, ou seja, transitar na contramão, transitar com os faróis apagados e assim por diante. Algumas infrações decorrem do desrespeito à própria regra, mas algumas infrações decorrem do desrespeito, além da regra, a um determinado tipo de sinalização. Então, infrações de estacionamento, contramão na direção mesmo, decorre de sinalização e assim por diante, tá? Então, nesse caso, ele está querendo dizer o quê? Para eu saber se há uma restrição ou não na via, precisa de uma sinalização. Qual sinalização é? É a sinalização da placa R10, placa de proibido o trânsito de veículos. É uma sinalização de regulamentação. E aí eu quero fazer menção aqui, outra observação, coloca um asterisco, IPC aí. Resolução 180 do CONTRAN. Toda a sinalização de regulamentação, ela é prevista pela Resolução 180, que criou o quê? Mais um manual. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 1.
esse volume 1 trata dessas placas de regulamentação, tá ok? E olha só, então, há uma previsão da infração no CTB, há uma previsão do órgão municipal fiscalizar, e para fiscalização ele precisa dessa placa aqui de regulamentação, R10, que é proibido o trânsito de veículos, com a informação complementar, beleza? E aí olha só o que acontece. Quem já viu, quem já é de São Paulo aqui, quem já viu essa sinalização, né? Então aqui eu trago alguns exemplos de sinalização de rodízio na cidade de São Paulo, tá? Então nós temos aí alguns exemplos. Isso aqui eu peguei na rede de pesquisa da internet, você puxa lá, sai facilmente essas imagens, tá? E aí olha lá, ó, é a placa R10? Proibido o trânsito de veículo. Rodízio, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10, das 17 às 20. Outra placa com a informação complementar, segunda a sexta, das 7 às 10. Olha lá, uma placa aqui já não é de regulamentação, mas sim informativa. Rodízio São Paulo, segunda a sexta-feira, das 7 às 10, 17 às 20, verifique a placa. Olha aqui uma sinalização de advertência, né? A sinalização de advertência que deve anteceder a placa de regulamentação. Então, essa placa de fundo branco com a borda vermelha é a que regulamenta, tá? E ela deve ser antecedida por uma outra sinalização de advertência, como eu trouxe aqui alguns exemplos. Agora eu preciso do seu comentário aqui. Então, duas coisas. Você pode clicar no xizinho, fecha o comentário, dá o like aí na live, não é isso? Dá o like aí no YouTube, depois você entra de novo. Se você tiver no celular, é dessa forma, tá? Aí você entra de novo aqui no comentário e coloca para mim, quem já viu esse tipo de sinalização aqui na cidade de São Paulo? Quem, pelo menos, quem é e quem conhece a cidade de São Paulo, quem já viu esse tipo de sinalização? Coloca um eu aí. E quem já viu, quero perguntar, para quem já viu e para quem não viu também. Analisando qualquer dessas placas aqui, qualquer uma delas, dessas imagens que eu estou trazendo para vocês, qual veículo vai poder circular analisando a placa? Eu já falei para vocês lá dessa informação aqui, ó. Peraí. Então, de segunda, né? A legislação trouxe que é de segunda a sexta, das 7 às 10 e das 17 às 20. E a legislação, ela trouxe aqui que a restrição vai ser de acordo com o dia da semana e o final da placa, correto? Mas analisando essa placa aqui, ó, qualquer uma dessas placas, qual veículo pode circular, analisando friamente a placa, qual veículo pode circular de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 e das 17 às 20? Quero aqui que você me diga qual veículo pode circular de acordo com as informações dessas placas aqui, seja de regulamentação, seja de advertência, seja a informativa aqui. Qual veículo vai poder circular no dia e horário da restrição estipulado? Preciso da sua comunicação aqui. Ó, o Mauro já falando, não compreensível. Para quem não é da cidade, impossível saber. A Jéssica está falando. Vou chegar lá, hein, Jéssica? É isso aí, tá no caminho. Moto. Mas a moto é um veículo também. Inclusive, há uma restrição para a moto, mas aí a proibição é por vias aqui em São Paulo nas marginais, tá? Mas essa placa se enquadra a qualquer veículo, inclusive caminhão. Lembra que a gente comentou lá na lei? Parece que veículo algum pode circular. Aê, Vanderlei, parabéns pro Vanderlei, tá? É isso aí. A Paula tá falando, ó, analisando a placa, nenhum pode. Justamente, gente, olha só que essa sinalização implantada proíbe todo e qualquer veículo.
não tem a informação de qual veículo pode circular no dia e na hora da restrição, né, dessa restrição imposta. Então, não tem como você distinguir. E aí, eu não lembro agora, acabaram de falar, aqui a Jéssica falou, para quem não é da cidade, imagina um motorista, um condutor que vem de outro estado, não vou nem falar da cidade, vamos complicar mais ainda a situação. Ele vem de outro estado, outra região do Brasil, outra unidade federativa, e aí ele chega aqui no centro de São Paulo, se depara com uma sinalização informativa, uma placa informativa, ou uma advertência falando, ó, tem rodízio aí na frente, saída. Mas espera aí, rodízio? Qual veículo que é? O meu ou não é? E aí, como é que fica essa questão? Né? Essa é uma situação, tá? E aí, basicamente, essa sinalização, ela está insuficiente. Ela está faltando ainda informações, não é isso? Deixa eu ver aqui a Jéssica falando, mas não pode. É isso mesmo, não pode. O Walter Ferreira, não vi, moro em Volta Redonda. Ah, então, Walter, aqui, essa é uma sinalização. E até digo para você, Walter, você que é de Volta Redonda, tá? Você que não tem esse conhecimento aqui da sinalização de São Paulo, analisando aqui, ó, coloque-se no lugar do condutor. Essa sinalização, ela ia te ajudar? Ia te dar condições de você interpretar se tem ou não rodízio, qual que é o veículo, né? O rodízio tem, mas qual é o veículo que está dentro da restrição? Certamente você ia se embaralhar aí, né? E aí, olha só, quando eu falei da resolução 180 do CONTRAN, que trata do Manual Brasileiro de Sinalização, ele traz lá alguns princípios. Então, a sinalização de trânsito, a sinalização viária, ela deve obedecer a alguns princípios, estabelecidos onde? No próprio manual. Então, o Manual Brasileiro de Sinalização de Regulamentação, que é essa resolução 180, existem outros, tá? Eu separei só os princípios pertinentes aqui a essa sinalização de rodízio. Ele deve obedecer o princípio da legalidade. Então, Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar. Ora, trazendo à tona aqui a interpretação de que a legislação é municipal, não há previsão constitucional para o município legislar, já há uma inconstitucionalidade aí. Fere o princípio da legalidade, né? Mas essa legalidade ele está querendo dizer mais no sentido do quê? A sinalização deve prever o que está, deve trazer o que está previsto no CTB e nas resoluções correlatas, tá? Então, o que acontece? O CTB traz a competência do órgão municipal sinalizar e implantar, né, a circulação de veículos, até usamos o termo aqui, 24, inciso 2 do CTB, regulamentar. E quando eu falo aqui, quando o CTB, artigo 22, inciso 24, inciso 2 do CTB, traz essa previsão de regulamentar, não é regulamentar por meio de lei, mas sim regulamentar por meio de sinalização, tá? Então, aí sim a previsão legal está aqui, ó. O município pode regulamentar por meio de sinalização. E essa sinalização está ferindo o que está na resolução 180, tá? Então, ela fere o princípio da legalidade. Agora, vamos aqui, ó, suficiência. Permitir fácil percepção do que realmente é importante, com a quantidade de sinalização compatível com a necessidade, tá? E aí, é fácil, é perceptível o que é importante nessa sinalização. Vou até voltar aqui, ó. É perceptível a informação que é realmente de extrema importância? Não, não é perceptível. Está faltando informação aqui, certo? Está faltando informação. Aí, olha aqui, ó. Princípio da clareza. E esse é um dos que mais fere aqui, os dois últimos aqui, ó. Princípio da clareza. Transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão.
as mensagens até estão objetivas, e objetivas até demais, né? Então, estão objetivas, mas incompreensíveis, não é isso? Não dá para compreender qual é a mensagem aqui, ou seja, de segunda a sexta, das 7 às 10, nenhum veículo pode? Não posso transitar nessa via? Então, está ferindo o princípio da clareza. E, principalmente, da precisão e confiabilidade, que deve ser o quê? Precisa e confiável, corresponder à situação existente e ter credibilidade. Quem compreendeu essa situação aqui? A sinalização que eu mostrei aqui para vocês está ou não está ferindo esses princípios aqui? Quero que vocês coloquem aí no chat. E aí, enquanto vocês colocam no chat, eu já vou dando um spoiler aqui para vocês. Próxima sexta-feira, teremos uma Masterclass, um curso das 10 às 13 horas, onde eu vou falar sobre fiscalização eletrônica. Sexta-feira passada, eu falei sobre multa de radar. E aí eu tratei todos os requisitos para você recorrer de uma multa de radar, que é uma das vertentes da fiscalização eletrônica. Mas existem várias outras infrações, várias outras normas, atos normativos, infração de avanço de sinal vermelho, que é pego por equipamento não metrológico, infração de parada em cima de faixa de pedestre, fiscalização por meio de vídeo monitoramento, dentre outras questões, nós trataremos na próxima sexta, das 10 às 13 horas, tá? E aí, salvo engano, até o suporte aí do Legale já colocou o link aqui no chat para vocês adquirirem, tá? Eu não sei se ainda é possível você adquirir esse curso de multa de radar. Foi na sexta-feira agora, e digo para você que foi o melhor curso que eu gravei sobre a fiscalização de velocidade, tá? Um dos cursos que está mais completo, né? Um material recente que eu reformulei, tratando de todas as normas, bem atualizado, tá? Então fica aí o convite. Se você não adquiriu, eu creio que ainda, se der uma choradinha lá com a galera do Legale, você pode assistir a gravação, pegar lá o curso gravado, tá? Na sexta-feira, a transmissão do curso será ao vivo e depois vai ficar disponível por um tempo para você assistir, beleza? Então, é isso aí, ó. Só voltando aqui, a galera tá falando aí nenhum veículo, não é isso? E a pergunta aqui da Mari Rosa, ó. Mesmo já tendo indicado o condutor, podemos usar tais teses? Pode não, Mari, deve. Resolução 299 do CONTRAN diz que tanto o condutor quanto o proprietário têm legitimidade para recorrer. Então, imagine que, na verdade, de uma infração, 2 pessoas poderão recorrer, tanto o proprietário quanto o condutor. Então, se o proprietário é um, o condutor é outro, você pode recorrer por um ou pelo outro, tá bom? Então, veja aí, então, que nós temos 2 aspectos que trazem ilegalidades, trazem inconsistências, né? No caso, no aspecto legal, sobre a inconstitucionalidade da lei que criou o rodízio, porque é uma lei municipal e o município não pode legislar sobre trânsito e transporte. Pesquise no Tribunal de Justiça do seu estado que você vai encontrar normas jurisprudência nesse sentido, tá? E o outro aspecto é que, na verdade, essa inconstitucionalidade, ela poderia ser suprida. Então, vamos trazer aqui, ó, competência legislativa, competência administrativa, tá? Então, competência legislativa, o município não tem nenhuma. Ele não poderia criar a lei. Mas ainda que ele criou a lei, essa lei poderia ser declarada inconstitucional, ela pode ser declarada inconstitucional a qualquer momento. Porém, essa falha poderia ser suprida se o órgão executivo de trânsito, o órgão de trânsito do município, regulamentasse essa restrição de forma correta. E aí eu menciono o artigo 24, inciso 2 do CTB,
o termo que está lá de compete ao órgão de trânsito regulamentar, não é através de lei, ato normativo, mas sim disso aqui, ó, sinalização. Então, olha só os inversos, né? O município não tem competência para legislar, mas a competência administrativa para regulamentar através de sinalização é total. Ele poderia, sim, validar essas infrações se a sinalização fosse suficiente, correta, porque o município deve sinalizar respeitando o quê? A resolução 180 do CONTRAN do ano de 2005 e respeitar os princípios que estão estabelecidos lá na resolução. Então, legalidade, suficiência, clareza, precisão e confiabilidade. Existem outros, mas eu trouxe esses que são bem utilizados aqui na nossa tese de hoje, tá? E aí, olha só, eu trouxe um exemplo, esse é um exemplo meramente exemplificativo, ó. Coloquei até a observação aqui, ó. Não existe uma placa dessa, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Olha lá, deixa eu trazer aqui, ó. Olha o que o Manual Brasileiro de Fiscalização fala. Deve existir sinalização? Sim. Vide desenho ilustrativo. Aí você vai no desenho ilustrativo da ficha, ele fala placa R10 com informação complementar, correto? Olha uma placa com informação complementar de acordo. Agora a pergunta, e peço por gentileza que você coloque aqui a sua resposta aqui, né? Analisando essa sinalização aqui, ela traz os princípios que eu estabeleci aqui, ó, legalidade, suficiência, clareza, precisão e confiabilidade. 5 segundos para você analisar aí e me responder aqui, por favor. Quero saber se você entende que traz aí precisão e confiabilidade, né? E principalmente a clareza nas informações. Preciso que você responda isso aí. E aí a gente já vai passar para o entendimento do Poder Judiciário aqui. Sim, ó, Jéssica já colocou que sim, o Mauro também, o Jean também, a Paula também, e assim vai vir aí uma chuva de sim agora, né? Justamente, veja que o órgão tem condições de analisar ou de colocar informações complementares. Então, ó, proibido o trânsito de veículos, quais são? Quais dias? Nos dias úteis, das 7 às 10, das 17 às 20. E a placa? Segunda. Aqui eu coloquei uma imagem que eu pesquisei, eu coloquei na rede de pesquisa e apareceu, tá? Mas poderia ser ainda mais informando de forma mais clara ainda, tá? Mas aqui é um exemplo, né? Trazendo aí os finais das placas, não é isso? E isso não acontece. E por que não acontece? Começa aqui a essência da nulidade dessa infração no que tange à sinalização. Então, trouxe a nulidade no que tange ao aspecto legal, porque é a lei que criou a restrição deve ser considerada inconstitucional, porque é uma lei municipal e o município não tem previsão de legislar sobre trânsito e transporte. E sobre a regulamentação prevista no artigo 24, inciso 2 do CTB, essa regulamentação também não está de acordo. Então, essa multa de rodízio deve ser cancelada. Por quê? Porque, na verdade, o artigo 90 fala que não serão aplicadas as sanções por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. E aí eu quero que você olhe de novo essa placa aqui. Então, ó, essa aqui é um exemplo. Essa eu entendo que dá para colocar lá e a pessoa distinguir. Agora, analisando isso aqui, ó, é suficiente, né? Tá cumprindo o que está aqui, ó, uma sinalização suficiente e correta? Essas placas aqui, quero saber se sim ou se não.
Essa sinalização é suficiente e correta? Quero saber se sim ou se não. É óbvio que não. E aí você vai traçar o seu recurso de multa dizendo o quê? Por exemplo, alguém falou aqui, se a pessoa, acho que foi a Jéssica, se a pessoa vem de outra cidade, por exemplo, né? Se a pessoa vem de outra cidade, ela não vai saber qual é o veículo, é justamente isso. E no Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, onde eu permaneci por alguns meses, indicado pela OAB, eu analisei, né, acompanhei a análise de alguns recursos e que o posicionamento do CETRAN de São Paulo é o seguinte: cidadão vem de outro estado, ele vem de outro estado, de outra cidade, bem lá do fundão do estado de São Paulo, né, não transita diariamente aqui, e aí ele analisa, ele vai lá e recorre falando, olha, a sinalização está meia dificultando a interpretação, eu não sabia que tinha rodízio, etc. E aí a primeira argumentação de quem é pró-administração, né? Ninguém deve alegar o desconhecimento da lei, isso está na LINDB, né, na antiga LIC, e se foi publicada uma lei, um ato normativo, ele deveria ter ciência. Mas na prática a gente sabe que isso não acontece, né? E aí vem uma segunda interpretação. Apesar de o cidadão não poder alegar desconhecimento da lei, a sinalização estava clara, objetiva lá, né, trazendo confiança? Não. Os próprios órgãos julgadores sabem que não. E aí, quando a pessoa é de fora, esse recurso é deferido de forma mais fácil. Agora, quando a pessoa que está recorrendo, ela é moradora da cidade, então o veículo registrado na cidade, né, e o condutor mora na cidade, aí eles entendem, ele sabe do rodízio, né? E aí você tem que bater na tecla o quê? Que apesar de ter conhecimento de que existe esse rodízio não está regulamentado da forma correta. E aí, pelo princípio da legalidade, se é deferido para um cidadão de outra região, deve ser deferido também para cidadão que mora na cidade, tá? Então, o princípio da igualdade, né? Princípio da igualdade, tá? Então, basicamente, existe essa situação. E aí, antes de eu falar do rodízio emergencial, que tem em várias cidades, está acontecendo aqui, nós temos aqui, ó, a Aparecida está falando aí que está pensando seriamente em fazer a pós. É isso aí, um nicho excelente de trabalhar. A advocacia no direito de trânsito, existem poucos profissionais que realmente são qualificados, capacitados para atuar, tá? Então, como não se ensina na faculdade, se você tiver um mínimo de estratégia de marketing, você vai faturar muito bem, tá? E aí vamos falar sobre o entendimento do Poder Judiciário. Existe jurisprudência pacificada sobre o tema? Eu vou estar mentindo se eu disser que existe. Mas olha, existe um julgado maravilhoso aqui no estado de São Paulo, na regra do rodízio municipal aqui da cidade de São Paulo, tá? Eu estou fazendo menção desse processo aqui. Esse é um processo que eu já tinha conhecimento faz tempo, inclusive sempre as minhas questões aqui, eu sempre fazia menção sobre isso, esse processo, tá? Para os meus alunos, sempre faço menção desse processo. E eu trouxe aqui, anote, printe essa tela, printa aí, ó. Se você está do celular, está do computador, printa aí, ou depois você volta. Não sei como é que vai ficar essa live, se vai ficar disponível ou não, né? Mas vocês que estão aqui, é bom garantir. Então, printa essa tela, esse número de processo e pesquisa. Essa sentença, esse processo tratou da ilegalidade do rodízio na cidade de São Paulo. Foi uma associação, tá? Deixa eu só ver o nome aqui. Associação Nacional de Trânsito, ANATRAN, tá? E aí a ANATRAN, ela entrou com essa ação
pedindo aí, né, que a sinalização fosse regulamentada da forma correta. Olha que a sentença foi julgada procedente, um processo antigo, ó, de 2007, tá? A ação foi julgada procedente, condenando o município na obrigação de sinalizar todas as vias públicas, ó, principais ou secundárias, abarcadas no programa de restrição de tráfego de veículos na região do centro, expandido da capital, tá? Então, houve uma condenação obrigando o município a sinalizar as vias. E aí o município recorreu dessa ação, tá? O município recorreu. Antes de eu ir para o recurso, eu quero te dizer o seguinte, daqui, né, do que nós trouxemos hoje aqui e do que você vai ver nessa sentença, você tira uma petição inicial maravilhosa, fazendo o cotejo primário lá, né, desde a petição inicial sobre a inconstitucionalidade da lei municipal e sobre a ausência de sinalização prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal. E aí você pode levar uma questão relacionada a isso até o STJ e até o STF. Ah, mas por uma multa de rodízio? Mas veja bem, se você estiver prestando uma assessoria para motoristas de aplicativo, né? Existem já algumas associações que cuidam dos interesses de motoristas de aplicativo. Se você oferecer esse tipo de demanda para uma associação dessa, né? Motoristas de aplicativo não entram nessa questão do rodízio igual o taxista, por exemplo, tá? Então, ou então qualquer empresa relacionada a que tenha frota, né, que trabalhe com transportes e tenha uma frota, você pode discutir isso até o STF, no que tange a inconstitucionalidade da lei municipal, e ao STJ, no que tange a irregularidade que tem início na previsão de uma lei ordinária, uma lei federal. Então, você pode levar até o STJ isso aí, tá? Então, essa é uma tese maravilhosa, maravilhosa. Foi julgada procedente, inclusive. Porém, o município recorreu. E no recurso de apelação, houve, então, foi dado o provimento ao recurso do município e a sentença foi julgada sem resolução do mérito pelo tribunal. E aí, veja só, aquilo que estava redondo, maravilhoso, perdeu todo o efeito. Por quê? Porque a ANATRAN, Associação Nacional de Trânsito, não tinha legitimidade para entrar com essa ação, com esse tipo de demanda, tá? Eles não tinham competência para ajuizar uma ação civil pública. E aí esse processo foi extinto sem julgamento do mérito, ou seja, não ficou dito, né, nem que sim e nem que não. Então esse é o precedente que nós temos aqui no Estado de São Paulo, tá? No Judiciário, no Poder Judiciário de São Paulo. Já tem o entendimento do Poder Judiciário que está alguma coisa errada, porém essa sentença foi anulada. Por quê? Porque, na verdade, a parte autora desse processo não tinha legitimidade, né? Foi declarado aqui, foi reconhecido a falta do interesse de agir. Mas está aqui, pronto. Está pronto, gente. Está pronta a tese. Então, eu trouxe aqui uma linha histórica e está pronto aqui para você fazer aí jus a essa tese, tá? Então, tese, competência de legislar que o município não tem e a competência administrativa de regulamentar por meio de sinalização que está incorreta. Quero saber se vocês entenderam, se estão gostando aí. Deixa seu like, tá? Vamos deixar o like aí, por gentileza. Like na live aí, tá? E aí eu quero saber se vocês estão gostando, se eu devo continuar nessa pegada aqui, se é isso que vocês querem, porque eu estou aqui por vocês. Então, quero saber se é isso que vocês querem. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas.
O Vanderlei está falando sobre a questão de considerar que quando se dirige a informação deve ser precisa, mas clara e com rapidez, né? O Vanderlei, os órgãos de trânsito, eles possuem tecnologia para várias situações. Ele tem leitor de placa para fiscalizar e analisar se o veículo está no dia e na hora errada. Ele tem uma série de tecnologia. E ele deve usar essa tecnologia para informar também. Como, por exemplo, essa situação da legenda informativa, eles podem colocar aquele painel luminoso informativo, tá ok? Então, é só ele colocar o painel luminoso. Ele põe a placa R10 e no painel luminoso ele vai colocar a informação do dia. Rodízio. Hoje é veículo final 1 e 2. Aí na terça, ele coloca lá, hoje é final 3 e 4. E assim por diante. Então, há meios da administração, do órgão, colocar de forma clara, precisa e concisa essa informação, tá? Para que seja visto de forma clara e com rapidez, tá ok? Deixa eu ver aqui. Bom, agora eu vou falar sobre o rodízio emergencial. E aí, o que a gente trouxe aqui sobre essa questão do rodízio, o rodízio comum, né, que acontece todos os dias, né, comumente, ele foi alterado recentemente. Aqui em São Paulo, houve um decreto, e aí depois regulamentado por uma portaria do órgão de trânsito também, que mudou o horário. O rodízio passou a ser à noite, das 8 horas, das 20 horas às 5 horas da manhã, tá? Então, o rodízio passou a ser final das placas, porém, no período noturno, das 20 às 5 horas da manhã, tá ok? E aí, você imagina a questão da previsão de competência legislativa permanece a mesma. E, além disso, olha só, vou voltar aqui, ó. A sinalização da cidade não mudou. Então, hoje, o rodízio está previsto por meio de decreto municipal das 20 às 5 horas da manhã, mas a sinalização da cidade inteira está como de segunda a sexta, das 7 às 10 e das 17 às 20. E aí, pergunta que eu faço novamente, nessa questão do rodízio municipal, né, o rodízio emergencial, atende os requisitos desses princípios aqui estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização? Nenhum. Se o rodízio comum já não atendia, quanto mais esse, tá? Então, não atende. Então, é essa situação aí que você tem que se apegar. Existem cidades, né, que está de a par e de a ímpar. Ubatuba, salvo engano, tem rodízio em Ubatuba, certeza, e é uma cidade do litoral norte aqui de São Paulo, e lá é de a par e de a ímpar, salvo engano é isso, tá? Então, tá errado também. E assim por diante, tá? Então, veja que, inclusive, nesse rodízio par e ímpar, tem que verificar a questão dos finais de semana, tá? Porque no começo dessa fase de pandemia, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela fez um rodízio durante o dia, inclusive final de semana, que fere a própria lei municipal. E aí você vai ter que saber usar a tese que mais se adequa para o seu cliente. Se a lei municipal está falando que é só de segunda a sexta, e aí vem um decreto falando, olha, sábado e domingo também vai ter, poxa, vamos usar a lei municipal a nosso favor, não vou nem discutir se ela é inconstitucional ou não, eu vou discutir que o próprio decreto está ferindo a lei municipal, e assim por diante, tá? Mas aí é basicamente isso, se o rodízio comum já está de forma errada, quanto mais esse rodízio emergencial. Lembrando que eu, inclusive, aqui pelo Trânsito na Prática, eu sorteei uma mentoria, né? Eu presenteei 3 pessoas com uma mentoria individual minha, por conta de publicar, de propagar a informação de que nesse momento nós devemos ficar em casa, utilizar o álcool gel, a máscara, né? Sair se necessário. Então, assim, deixando bem claro,
Estamos vivendo um momento de dificuldade e devemos permanecer em casa. Mas essa medida arbitrária e coatora não deve prosseguir. Não é dessa forma que se conscientiza uma pessoa a todo e qualquer custo ficar em casa, né? Penalizando, onerando o cidadão de uma forma através de um meio ilegal, tá bom? E aí, gente, dúvidas? Já passei do meu horário grandão. Todos os dias eu passo do horário aqui. Daqui a pouco eu vou tomar um puxão de orelha, hein? Então vamos lá, gente. Inclusive, na sexta-feira, quando eu falar da fiscalização por meio... o recurso de multa, né, da fiscalização eletrônica, eu quero trazer uma informação. Esse é um tipo de infração que é fiscalizado por meio de um equipamento não metrológico. Um equipamento eletrônico fiscalizador não metrológico. Então, existe a possibilidade do agente lavrar o auto de infração, mas grande parte dessas infrações são registradas por meio de um equipamento não metrológico. Essa será uma infração que eu vou comentar lá também, mas o aspecto do equipamento que está fiscalizando, tá? Então, a tese em si, da essência da multa de rodízio está aqui, e eu vou levar lá os requisitos do equipamento que fiscaliza essa infração por meio eletrônico, tá bom? Então, mais uma vez aí, fica o convite da Masterclass na próxima sexta-feira, das 10 às 13 horas, onde eu vou tratar sobre fiscalização eletrônica, tá? É o meio, né, de fiscalização mais utilizado. Se você buscar por meio da Lei de Acesso à Informação, e existe um portal da mobilidade aqui em São Paulo mesmo, 80% ou mais das infrações registradas no município de São Paulo, que é onde eu estou aqui, são por meio de equipamento eletrônico. E daí a importância de você conhecer quais são os requisitos desse equipamento. Vou dar só um exemplo aqui para você. Peguei um caso de suspensão da CNH há um tempo atrás, onde existiam 2 infrações nessa portaria, que na época era de 20 pontos, né? Então a pessoa cometeu 20 ou mais pontos lá, sendo que 2 das infrações eram, primeira, parar na faixa de pedestre. Segunda, avançar o sinal vermelho. As 2 foram cometidas no mesmo dia, praticamente na mesma hora, pelo mesmo equipamento que registrou. Então, eu vou trazer questões como essas, porque se você discutir a nulidade do equipamento, quais são os requisitos de fiscalização, que o equipamento muitas vezes não atende, e aí você vai trabalhar essa questão em prol do seu cliente, não só no recurso da multa, mas na suspensão, tá bom? Então, fica o convite, estou vendo aqui no chat, Legale sendo Legale, de R$ 99 por R$ 50, apenas R$ 50 até as 23 horas e 59 minutos de hoje. E a pergunta que você deve fazer é o seguinte: quanto custa não fazer? Não é nem quanto custa fazer o curso, é quanto custa não ter esse conhecimento e usar no seu dia a dia, na sua advocacia aí. Como diz o Edinho, mais um produto na sua prateleira aí. Tá bom, gente? Então, estou encerrando aqui, Vanessa. Não sei se você vai ter alguma consideração, tá? Encerro aqui e deixo sempre para você essa chamada. Agora é com você, agora é você colocar em prática e você trazer aí, colocar em prática o que você aprendeu aqui. Olha, uma sessão da tarde, uma aula que você pode discutir a nulidade de todas as infrações de trânsito da sua cidade, né, de rodízio. E digo mais, esse tipo de coisa é que traz o reconhecimento da pessoa como especialista. Eu, por exemplo, discuti a nulidade de uma infração da SP Trans, na faixa exclusiva de ônibus. A SP Trans aqui em São Paulo, que é um órgão que atua no transporte público e não no trânsito. Esse órgão ele foi utilizado para fiscalização e conseguiu um parecer do CETRAN de São Paulo anulando, né, deixando claro, declarando que a SP Trans não tem competência para fiscalizar trânsito aqui na cidade de São Paulo. E dessa situação decorreu algumas reportagens, algumas
notícias, né, sobre isso, reportagem que eu concedi para emissoras grandes aqui, né, a nível nacional, inclusive. Então, o que eu quero aqui é não só trazer conhecimento, mas te posicionar como especialista. Você sendo especialista de fato, reconhecido pela sociedade, isso vai trazer, sim, um reconhecimento da sociedade e automaticamente um honorário bem maior, uma valorização profissional aí da sua advocacia, tá bom? Então é isso aí, Vanessa. Desculpa, eu te chamei e acabei pegando a palavra de novo. Mas é isso aí, tamo junto. Imagina, tranquilo, professor. Excelente aula, hein? E olha só, gente, o Edinho acabou de postar aqui a sacola do PagSeguro. Então dá para vocês clicarem no link que tá aqui no chat, tá bom? O PagSeguro hoje ele tá instável, tá certo? Mas se vocês não conseguirem, ligue aqui pro Legale, que daí a gente pode fazer por outros meios também, tá ok? Então a próxima sexta-feira, Masterclass com o professor Ademir. É isso aí, show de bola. Espero vocês lá, um tema muito importante para você aí, não perca a oportunidade. Lembre-se dessa frase, quanto custa não fazer, tá? E R$50 você tira aí, é dinheiro de pizza, e uma pizza e um Guaraná sai mais que isso aí, né? Muito então, mais. Quanto custa não fazer esse curso? Uma informação que você vai usar no seu dia a dia aí, tá bom? Tá certo então, gente. Obrigada. Obrigada a cada um de vocês e até a próxima. Professora Ademir, brigadão, viu? Até sexta. Eu que agradeço, até sexta e até segunda também, na próxima sessão da tarde, tá bom? Tá ok, então. Tchau, tchau, gente. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Um abraço.